Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique. Hello. Estamos aí de novo, mais uma vez, para trazer a reflexão com os irmãos. Eu sou o filho do pastor Edgar, então cresci aqui na igreja. É sempre um privilégio muito grande, uma responsabilidade também muito grande. O Senhor nos dá esses momentos onde a gente pode honrá-lo. Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença nessa manhã, obrigado porque o Senhor já está se manifestando sobre nós, e eu oro para que a gente permaneça na condução do Teu Santo Espírito, Pai. Então eu oro para que o Teu Espírito Santo flua como um rio nesse lugar, que cure os nossos corações, que nos lembre do porquê que a gente vive, que nos lembre do porquê que a gente faz o que a gente faz, e que a Sua realidade nos cure, Jesus. Obrigado pelo Seu amor por nós. É no Seu nome que a gente ora, Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje o nosso tema é desânimo. A gente está nessa série de prosseguir, de enfrentar. E quem se lembra de qual foi o tema de semana passada? Foi adversidade, né? E desânimo e adversidade são temas muito parecidos. Então, para não ficar repetitivo, eu tomei a liberdade de traçar um rumo diferente na nossa conversa que a gente vai ter hoje. Aí, se eu nunca mais subir para pregar, vocês vão saber que não deu certo. Mas brincadeira, eu já deixei avisado, tá bom? E o que eu queria que a gente conversasse de início é o seguinte, porque se a gente perguntasse para uma pessoa comum da rua, uma pessoa comum do nosso dia a dia, que não está caminhando na proximidade com o Senhor, e falasse assim, o que você acha que a fé acrescenta nos períodos de desânimo? O que essa pessoa iria responder? De maneira muito comum, as pessoas entendem que a fé é algo que te impulsiona para você conseguir, para você persistir prosseguindo os seus objetivos. Então, assim, a pessoa poderia dizer que a fé ela te motiva porque a fé te lembra de que existe alguém que está cuidando de você. A fé te motiva a lembrar que no final vai dar tudo certo, você vai alcançar aquilo que você quer. E Deus está cuidando de você, Deus está vendo o seu trabalho duro, e esse tipo de lógica, em que a fé ela é um anexo da sua vida pessoal. Ou seja, eu tenho um objetivo pessoal meu, e aí a minha fé em Deus me ajuda a alcançar esse objetivo pessoal, qualquer que ele seja. Então, por exemplo, sabe fisiculturista, aqueles caras bem fortões? Tem fisiculturista que fala, eu tenho muita fé em Deus, e Deus está vendo o quanto eu trabalho duro, e na hora certa eu vou ter a vitória nos campeonatos, e se eu não tiver a vitória nos campeonatos, Deus sabe o que é melhor para mim, e no momento certo vai chegar a minha hora. Ou seja, ele tem um objetivo de vida pessoal, e ele está falando que Deus vai ajudá-lo a alcançar esse objetivo. E pode ser qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de pessoa que fala, eu tenho meus objetivos e a minha fé me ajuda a chegar onde eu quero. Só que, quando a gente olha para a Bíblia, quando nós temos um encontro com o Senhor, a gente percebe que Deus ele nos criou para viver um propósito específico. Nossa vida não é mais a mesma. Eu ouço na Bíblia que eu sou amado, que eu sou aceito e que Jesus deve ser anunciado. E aí, uma vez que eu vivo esses propósitos, no momento do desânimo, Deus tem algumas consolações para derramar sobre mim. Então, o ponto inicial que eu queria que a gente pensasse juntos aqui é o seguinte: as consolações de Deus, elas são derramadas nas vidas de quem vive o propósito dele. Se eu não vivo o propósito de Deus, não existem consolações do Senhor para serem derramadas na minha vida. Porque muitas vezes eu vou estar desanimado com coisas terrenas, com coisas passageiras, com coisas as quais que Deus não me chamou para viver. Eu vou estar meio que sofrendo à toa. E eu não estou falando que quem não está caminhando em proximidade com o Senhor não sofra com as dores comuns, de luto, de doença. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de investir a vida. Se eu invisto a vida naquilo que não está dentro do propósito de Deus, eu não vou ter a consolação que Deus separa para os seus. Tá bom? E aí surge a pergunta. Tá bom. Se as consolações de Deus, elas são derramadas em quem vive o propósito, qual é o propósito do Senhor, então? Como é que eu devo viver essa vida? E Jesus tem... Ih, faltou o versículo.
Bom, vamos abrir em João 17, por favor. Versículo 3, se eu não me engano. João 17, versículo 3. Olha o que Jesus fala. Jesus ele faz uma oração muito bela em João 17. Ele fala o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O propósito de Deus é que o Filho seja conhecido. Deus entregou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. O coração de Deus pulsa para que o Filho seja conhecido. E a nossa vida, ela deve girar em torno desse propósito. Eu preciso conhecer o Filho e eu preciso fazer o Filho conhecido. E conhecer Jesus não é um ato isolado do tipo, pronto, entreguei minha vida para Jesus e agora já era. Conhecer Jesus é um ato contínuo. Eu estou sempre conhecendo Jesus. Eu estou sempre conhecendo mais do amor de Deus, mais de quem a pessoa do Senhor é. Então, o propósito de Deus é isso que está em João 17, versículo 3. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se a nossa vida não girar em torno de conhecermos o Filho de Deus, nós estaremos vivendo em vão. O seu propósito maior de vida deve ser conhecer o Filho, deve ser amar o Filho, deve ser se entregar ao Filho. E as demais coisas são acrescentadas. Quantas preocupações a gente não tem, irmãos? Preocupações e medos e inseguranças, porque nós não estamos nos preocupando, acima de tudo, com conhecer o Filho. Porque as demais coisas Deus provê, as demais coisas Deus acrescenta. O propósito de Deus, que é conhecer o Filho, ele tem muitas facetas, ele tem muitas formas de expressão na nossa vida. Como o tema de hoje é desânimo, a gente vai falar um pouco sobre sofrimento. Então a gente vai conversar um pouco sobre como é a questão do sofrimento na vida do cristão e como o sofrimento ele faz parte obrigatoriamente da vida do cristão. E na parte final da mensagem a gente vai ler um texto para a gente entender quais são as consolações que Deus derrama para nós em meio ao desânimo, em meio ao sofrimento. Então, muitas pessoas, por causa dessa teologia coach, de você vai alcançar os seus sonhos, você vai conquistar os seus objetivos, muitas vezes nós temos percepções erradas sobre como a nossa vida vai se desenrolar. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que o Novo Testamento ele foi escrito por pessoas que sofreram por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, que escreveu sozinho boa parte do Novo Testamento, ele relata lá em 2 Coríntios 12 o sofrimento que ele sofreu. Então ele foi açoitado 5 vezes com 39 açoites, cada uma das vezes, por causa do amor de Jesus. Ele foi espancado com varas, ele sofreu naufrágio, fome, frio, nudez. O apóstolo Pedro, ele foi preso, tem uma passagem em Atos que revela que Pedro estava preso, e aí o Espírito Santo, o anjo, tira Pedro da prisão, só que ao mesmo tempo, o apóstolo Tiago, irmão de João, ele é morto por Herodes. Então foram pessoas que realmente entregaram a vida para o Senhor, para o propósito do Senhor. Eles foram perseguidos. E aí alguns de nós vão achar, mas essas pessoas receberam um chamado específico para sofrer e para ser perseguidas. E às vezes existem chamados mais específicos mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que a vida do cristão ela tem que ser marcada por esse sentimento de sofrimento, de renúncia. Então, olha o que fala Filipenses 1:29. Agora eu vi a besteira que eu fiz. Não mudei a referência. Aí. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: vocês não têm apenas o privilégio de crer na pessoa do Senhor Jesus, mas de sofrer. E por que sofrer por Jesus é um privilégio? Porque é aquilo que foi orado aqui agora há pouco. Quem somos nós para sofrer, para ter o privilégio de sofrer aquilo que Jesus sofreu? Quem somos nós para ter o privilégio de honrar o Senhor Deus? Sabe quando João Batista fala assim, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias de Jesus? Sabe quando João Batista fala isso? Por que ele está falando isso?
Porque nenhum de nós é digno do privilégio de servir e adorar esse Deus. É sublime demais para nós. Nós somos muito pequenos e muito pecadores. Então a gente tem um privilégio não apenas de crer, mas de sofrer, de participar da vida de Jesus, porque Jesus veio e sofreu. Olha que honra maravilhosa, participar dos sofrimentos do meu Senhor. E aí Jesus fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Versículo muito conhecido. Porque ele tomou a cruz dele e ele sofreu, ele viveu essa vida de renúncia. E aí ele fala, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Então, se eu estou vivendo o propósito de Deus e eu estou vendo as Escrituras, não tem como eu querer escapar do sofrimento, irmãos. Não tem como eu querer ter uma vida confortável. E para nós isso é muito difícil de entender. Porque na nossa mentalidade ocidental, de conquistas e de projeções individuais, a gente quer o conforto. A nossa cultura, ela dita isso, é conforto, é você vivendo bem, é você conquistando suas coisas, você e sua família aqui, ó, você vai conquistar o mundo. E Jesus está falando, não, se você está me seguindo, você vai ser que nem eu, você vai ter que carregar a sua cruz. E esse sofrimento que Jesus está falando, ele está presente nas pequenas mortes e renúncias que o Senhor deixou para nós dia após dia. A gente passa por contrariedades todos os dias, irmãos. Nós somos tentados a cair no pecado, por vezes a gente é tratado mal, existem relacionamentos ruins, desgastados, que você não sabe muito bem o que fazer, a pessoa está distante, a pessoa não gosta de você, a pessoa falou mal de você, você fala, mano, o que eu faço com essa situação? Mas existe aí morte e renúncia da parte do Senhor para cada um de nós, para não dar o troco, para não pagar o mal com o mal, para renunciar, para se humilhar, para ser taxado às vezes de... Putz, fugiu a palavra agora. Mas pessoa meio sem graça, assim, porque você não vai compactuar com tudo que as pessoas fazem. Então, você vai ser tirado de sem graça. Então, aí, as pequenas mortes e pequenos sofrimentos que o Senhor tem para nós. Mas, para além disso, a gente tem que se questionar o seguinte, irmãos. Diante do fato de que inúmeros cristãos, ao longo da história da humanidade, foram perseguidos, mortos, torturados por causa do nome de Jesus, como é que nós vamos nos apresentar diante de um Messias que tem as mãos furadas até hoje, limpinhos, sem nenhum arranhão, arrumadinhos? Como é que isso combina com a nossa fé, irmãos? Como é que a gente não se deixa gastar pelo Evangelho? E eu estou falando aqui, irmãos, de renúncias que sequer são esse sofrimento, vamos dizer assim, repressivo da coisa, de um país totalitário que te impede de ser cristão. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, muitas vezes a gente não está abrindo as portas da nossa casa para receber pessoas. A gente não está se deixando gastar nos relacionamentos, de cuidar, de servir, de amar as pessoas, de ser paciente. Ah, aquela pessoa lá, ela só fala, tem que ter muita paciência com ela. Amém, irmão, se deixa gastar. Lava os pés dela, porque nisso você está sendo ferramenta do Senhor, amando, servindo. Como é que a gente vai chegar diante do Senhor Jesus com tantos irmãos que foram perseguidos e torturados, e a gente com a nossa casa arrumada, com dinheiro na conta sobrando? E aí não estou falando para a gente ser gastão, mas vocês percebem o que eu quero dizer aqui? O ponto é se deixar entregar inteiramente pela obra do Senhor Jesus. Um relacionamento... ele é uma via de mão dupla. Não adianta só uma parte renunciar e a outra parte não fazer nada. Vocês que são casados sabem muito melhor do que eu isso. Tem que as duas partes renunciar. Então, Jesus ele demanda isso de nós. Ele renunciou, ele viveu uma vida de sofrimento e ele quer que nós renunciemos, que nós também vivamos uma vida de sofrimento, uma vida de morte para si mesmo. Amém? Tem um trecho do livro do John Piper que chama Teologia da Alegria. A edição recente do livro mudou o nome, mas dá para comprar também, acho que é Em Busca de Deus. E aí, ele tem um livro que ele vai estabelecendo certas nuances sobre como a vida do cristão ela pode ser pautada buscando a alegria em Deus. Porque nós temos desejo de sermos alegres. Então ele fala
como é que a gente vai orientar a nossa vida buscando a alegria, mas na presença do Senhor? E tem um capítulo que ele fala sobre sofrimento. E aí esse capítulo é maravilhoso. É o tipo de capítulo que você vê, é o tipo de conteúdo que você vê, e aí você se constrange porque você fala, eu estou vivendo errado. Porque ele fala da igreja perseguida. Toda vez que a gente ouve sobre a igreja perseguida, a nossa primeira reação é, eu estou vivendo errado. Porque eu tenho muita vaidade, eu tenho muita liberdade. Então, ele fala o seguinte nesse trecho. Deus realmente quer que o corpo de Cristo, a igreja, experimente parte do sofrimento pelo qual ele passou. De modo que, quando proclamamos que a cruz é o caminho para a vida, as pessoas vejam as marcas da cruz em nós e sintam de nossa parte o amor da cruz. Nosso chamado é tornar as aflições de Cristo reais para as pessoas, por meio das aflições que experimentamos, levando-lhes a mensagem da salvação. Quando eu acesso a intimidade com o Senhor, eu recebo graça, eu recebo a paz dele, eu vejo o quanto de renúncia que Deus tem para a minha vida. O quanto de nãos que eu vou dizer para o entretenimento, para coisas fúteis, para relacionamentos que por vezes vão me direcionar para o caminho errado. E nessas renúncias, nessas mortes diárias, nessas perdas, porque o amor, ele é perder, né? Você abre mão de si mesmo. Nessas perdas, eu sou marcado pelo amor à cruz. E nisso eu levo a mensagem da salvação, que ele está falando. Nosso chamado é tornar as aflições de Cristo reais para as pessoas. Então as aflições, a renúncia de Jesus, ela é real na minha vida. Paulo fala, ou em outra parte de Coríntios, sobre nós sermos o bom aroma de Cristo. Quando a gente vive essa renúncia, a gente experimenta essa morte diária, nós estamos exalando um aroma do Senhor. E aí as pessoas vão poder ver o Filho, que é o propósito. Que o Filho seja conhecido. Irmãos, existem medidas de revelação do Senhor, existem medidas sobrenaturais de Deus, que Ele quer derramar sobre nós, mas que nós não estamos acessando porque nós não estamos entrando nesse lugar de intimidade. Porque nós não estamos renunciando o que precisa ser renunciado, irmãos. Deus ama cada um de nós aqui. As portas do Senhor para nós, elas estão abertas. Deus quer que você esteja na presença dEle. Ele é o nosso Pai. E como um bom Pai, Ele nos ama e Ele nos quer perto. Existem muitas mentiras e muitos, como eu posso dizer, sentimentos que a gente fica meio travado na presença do Senhor. Mas, irmãos, o caminho está aberto. Jesus abriu esse caminho para nós. Jesus entregou a vida por nós. E a ceia, ela fala disso. Ela fala sobre essa entrega. Ela fala sobre a gente participar da morte do Senhor Jesus, da gente se lembrar da salvação, da gente se lembrar que o julgamento passa adiante, que é o significado de Páscoa, né? O Passover. O julgamento de Deus, ele passa adiante dos israelitas na hora que eles vão sair do Egito. Porque foi feito um sacrifício. E nós precisamos viver essa renúncia. De novo, não tem como a gente não viver uma vida de renúncia. Se Jesus renunciou e sofreu, esse é o caminho que nós precisamos seguir. Se eu não seguir esse caminho, eu vou estar indo pelo caminho mais largo, que é fácil, né? O caminho da perdição, ele é fácil, ele é largo. Muitas pessoas percorrem esse caminho. Então, o segundo ponto aqui. O sofrimento, ele é inerente à vida cristã. Ele é inevitável. Ou a gente sofre por amor a Jesus, ou a gente sofre vivendo uma vida material que vai nos frustrar. Eu vejo a vida das pessoas ao meu redor que não conhecem Jesus e, eles sofrem de maneira humana. Porque não conseguem se preencher, porque não conseguem se satisfazer, porque são escravos do pecado. Então a escolha é nossa. Ou eu sofro por amor a Jesus e sou transformado, minha vida é completamente mudada por esse amor, ou eu sofro pelas coisas desse mundo. Eu sofro por causa da concupiscência dos olhos, eu sofro por causa da soberba, por causa de querer me aparecer, entre outras coisas. Então, o que nós vimos até agora? Deus derrama consolações para quem vive o propósito dele. O propósito dele é que Jesus seja conhecido, e viver esse propósito implica em renúncia e morte diária. Uma vez, então, que nós estamos vivendo esse propósito, quais são as consolações que Deus derrama para nós em meio ao desânimo? Porque é difícil a caminhada. Não só a porta é estreita, como o caminho é estreito, é o que Jesus fala. As duas coisas são estreitas.
Então, quais são as consolações que Deus derrama para nós, né? De que forma Deus nos consola em meio ao sofrimento? Aí vamos ler 1 Pedro 1, de 1 a 7. Eu coloquei no slide os versículos porque eu gosto muito da saudação da versão NVT. Aí depois dos versículos 1 e 2 eu coloquei na versão NVI. Então, eu coloquei no slide para ficar mais fácil também. Olha lá. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Meu, olha que saudação maravilhosa. Teve um dia que eu parei na saudação e o Senhor se derramou sobre mim. Porque olha que coisa maravilhosa. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. Irmãos, sério mesmo. Quem sou eu para que o Senhor, Criador do universo, me conheça? Olha o meu tamanho, olha a minha pequenez, olha a iniquidade do meu coração por causa dos pecados. E Deus, o Pai, me conhecia? Deus me escolheu? É muita glória, irmãos. É uma senhora saudação isso aqui. E o Espírito Santo o santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Uma vez que Deus me conhece e me escolhe, eu posso ser purificado, eu posso ser santificado para obedecer ao Senhor Jesus. Eu não preciso ser mais escravo do pecado que me aflige, eu não preciso ser mais escravo de quaisquer mazelas da carne, sensualidade, raiva, inveja, ódio, brigas. Eu sou santificado para a obediência e para ser purificado pelo sangue de Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. É muita glória, irmãos. Dá para a gente ficar uma manhã inteira só adorando a Deus por causa dessa saudação. E esqueci de um detalhe. A carta de 1 Pedro, ela foi escrita em que contexto? Ela foi escrita num contexto de irmãos que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. Pessoas que estavam vivendo o propósito com tudo a que tem direito. Então, eles estavam correndo risco de perder a vida. São cristãos que estão fugindo de perseguições. Então, Pedro quer lembrar esses cristãos da esperança. Então, essa é a saudação que ele coloca. Aí, versículo 3, a partir desse versículo é NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que Pedro está falando aqui. Conforme a sua grande misericórdia, Deus nos regenera para uma esperança viva. E como é que Deus nos regenera para uma esperança viva? Por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E nós vamos tomar ceia hoje. A gente vai se lembrar dessa entrega. Por meio da ressurreição de Jesus, nós fomos regenerados para uma esperança viva, que é uma herança, versículo 4, que não pode perecer, que não pode macular e que não pode perder o seu valor. Nós temos uma herança agora como filhos. Essa herança, ela está sendo guardada por Deus para nós. Essa esperança, ela está nos céus. E Deus nos guarda essa esperança por meio da fé. Porque se a gente não tiver a fé e Deus não mantiver a nossa fé constante, a gente esmorece. A gente não dá conta. O cristianismo, irmãos, ele é sobre o ser humano não dar conta. A gente não consegue. Jesus é que aguenta o tranco e por meio dele a gente consegue viver os propósitos. Então, Deus guarda essa herança para nós por meio da fé. Então, vamos se lembrar o seguinte. As pessoas que estão recebendo a carta do apóstolo Pedro, elas estão passando por provações. Então, ele está falando o seguinte. Deus nos regenerou para essa herança
imaculada, imperecível, e nisso, versículo 6, vocês estão exultando, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quando nós estamos sendo provados na nossa fé, na doença, no luto, em relacionamentos difíceis, às vezes numa questão de desemprego, o Senhor tem uma consolação para nós que é exultarmos na esperança que está guardada para nós nos céus, ainda que sejamos entristecidos pelas provações desse mundo. Essa herança, ela nos consola hoje. E ela não é algo assim do tipo, não, mas eu estou passando por esses problemas, aí lá no céu não vai ter problema e tal. Mas ela é um derramar da paz do Senhor. Porque se eu estou vivendo o propósito, o Senhor me visita e Ele me reafirma. Ele fala, mano, permanece firme. Esse é o caminho que eu tenho para você. E, em meio ao sofrimento, existe algo muito poderoso de você exultar nessa esperança. Então, sabe aquele momento de contrariedade em que você parece que tem sofrimento sem sentido na nossa vida, né? Você fala, caramba, Senhor. Essa semana, por exemplo, semana passada, um amigo do meu irmão faleceu. Tinha 30 anos, 4 anos de casado, assim. Sabe, parece um sofrimento tão... Caramba, Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Mas nesses momentos de não saber as respostas, nesses momentos de o nosso coração estar ferido diante de Deus, é muito poderoso a gente exultar nessa esperança. Se a gente bendiz o nome do Senhor Jesus em meio às circunstâncias, isso é um elemento de fé muito poderoso, irmãos. Senhor Jesus, eu te bendigo, apesar do que eu sinto, apesar das minhas dúvidas, eu te bendigo, apesar das minhas completas incertezas sobre essa situação, mas o seu nome, Jesus, merece todo louvor, toda honra e toda glória. O Senhor vai continuar sendo adorado na minha vida, porque o Senhor é digno, Jesus. O Senhor é digno de que eu me coloque diante de ti e te adore. Irmãos, o inferno se revolve. Sabe por quê? Porque o diabo, o Piper fala isso no livro dele, tanto Deus quanto o diabo querem usar o sofrimento. O diabo quer usar o sofrimento para destruir a sua fé. E Deus quer usar o sofrimento para refinar a sua fé. Então, quando você afirma a sua adoração, fala, o Senhor vai continuar sendo adorado, eu amo o Senhor é belo, o Senhor é santo, eu confio em ti. O inferno se revolve, irmãos. A igreja perseguida, ela permanece firme, e os caras estão sendo torturados. Porque o inferno não tem mais o que fazer para fazer essas pessoas desistirem da fé. A gente não tem tempo, mas eu queria muito ter trazido um trecho sobre testemunhos que envolvem a igreja perseguida. A pessoa está colocando tudo em risco ali. Ela está literalmente sofrendo por Jesus. E nisso, a nossa fé resulta, final do versículo 7, em louvor, glória e honra. Ou seja, essas provações, esses sofrimentos, essas contrariedades, elas acontecem para que a nossa fé seja refinada e resulte em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado, porque nós não vamos esmorecer no poder dele. E por que a nossa fé precisa ser refinada? Porque nós temos muita sujeira no meio da fé, né? A gente tem muito refúgio. A gente fala que a gente confia só no Senhor. Ah, Senhor Jesus, te amo, confio no Senhor, não sei o quê. Mas a gente não percebe o quanto a gente se apoia nas circunstâncias. Então, o sofrimento ele vem para limpar essas confianças impuras, esses refúgios que a gente ainda se apoia, de relacionamentos com pessoas, de dinheiro, da nossa imagem. Então, a provação ela vai arrancando essas confianças tolas que não conseguem nos suprir e nos prover. Então, nossa fé vai sendo refinada nesse sentido. Não é maravilhosa essa consolação do Senhor para nós? Não dá vontade de falar, Senhor Jesus, eu quero me gastar no processo, eu quero me gastar no reino, o Senhor merece que eu entregue a minha vida para Ti. E a gente se lembra disso nesse momento da ceia, porque Hebreus 10, versículo 20, se eu não me engano, ele fala sobre Jesus abrir um novo e vivo caminho. Vou abrir aqui rapidamente. Portanto, irmãos, versículo 19, Hebreus 10, versículo 19. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu vou ler de novo. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Irmão,
Você precisa acessar a presença do Senhor. O caminho está aberto. Versículo 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O Senhor, ele deixou esse caminho aberto para nós, irmãos. E hoje a gente se lembra desse sacrifício, hoje a gente se lembra dessa entrega, a gente se lembra dessa realidade de que o coração de Deus, ele está sobre nós. Deus é favorável a nós por causa de Jesus, irmãos. E nós precisamos nos converter ao caminho do Senhor enquanto ainda há tempo, gente. Nós precisamos nos converter ao caminho do Senhor enquanto há tempo, gente. O Senhor, ele ama a humanidade. O Senhor ama nós que somos seus inimigos. E nós precisamos acessar essa realidade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque por meio do seu sangue o Senhor abriu um novo e vivo caminho. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor foi um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento, como já diz o texto. E o nosso coração, ele se envergonha, Jesus, da vida que muitas vezes a gente leva, do fato de que a gente não tem sofrido pelo Senhor. Nosso coração se envergonha, Jesus, pelas vaidades, pela busca de prazeres, pela busca de conforto. Nosso coração se envergonha porque existe ainda tanto a ser entregue, Jesus. Tem pessoas que estão dando a vida, literalmente a vida pelo Senhor, e a gente, às vezes, deixa de vir para um domingo porque está frio, porque está chovendo. A gente deixa de receber pessoas em casa. Muitas vezes a gente é apático, Pai, com as pessoas ao nosso redor. Mas, Jesus, a gente não quer mais viver a mesma vida, a gente não quer mais estar nessa superficialidade do relacionamento contigo, Pai. A gente quer viver mais profundo, Jesus. A gente quer se entregar ao Senhor, a gente quer se deixar ser gasto pelo Evangelho, porque o Senhor é digno, Jesus. O Senhor merece que a gente se gaste pelo Evangelho. O Senhor é digno de continuar sendo adorado e exaltado em meio às provações. Então nos molda, Pai, nesse caminho, nos tira dessa teologia fraca, nos tira dessa teologia rasa, que fala que a gente tem que conquistar coisas, quando na verdade o Evangelho é sobre perder coisas, é sobre carregar a cruz, não é sobre ganhar e ter as coisas desse mundo, Jesus. O Evangelho é sobre ter o Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, para que o Senhor nos leve nesse caminho de submissão, que o Senhor encha cada coração aqui, Pai. Que o Senhor revele a cada coração, Jesus, quais são os lugares de renúncia que a gente tem que acessar, o que a gente tem que deixar, Jesus, para te servir. Recebe toda a honra e toda a glória, Jesus, por essa manhã. Obrigado por esse ajuntamento. Obrigado pela liberdade que nós temos no nosso país de te cultuar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama. E está aberto esse caminho para nós, Jesus. Nos leva na tua paz, Pai. No seu nome que a gente ora. Amém.